Ou você sai como herói, ou fica o tempo suficiente para virar um vilão. É, ainda estamos puto. Eu ia dizer que agora com a cabeça mais fria, ia falar sobre o jogo, tirar todo um contexto do. Para mim foi um vexame a forma como foi o jogo, a derrota por rival, por 2 vezes no ano, da forma que foi humilhante, foi. E todo um contexto que aconteceu durante o jogo, que vamos comentar aqui. A questão da derrota, hein, por ser para um rival, da forma que foi jogada ou não jogada, ali com 11 antes da cagada do Aníbal, o Aníbal esse que tem geral pedindo para ele sair aí, para mim eu já acho loucura. A questão do Abel tirar o Vitor Roque era o campo, até então era o melhor em campo e substituir o Vitor Roque sem motivo algum, manter até os 25 minutos do segundo tempo o Evangelista sem necessidade nenhuma ali já deveria ter colocado, na minha opinião, o Felipe Anderson. Pois bem, hoje foi aquele dia no trabalho dos rivais zoar, e uma coisa me impressionou durante o dia. Topei muitos amigos flamenguistas e principalmente corintiano que vieram zoar, mas o que me chamou muita atenção foi muitos deles comentar que nunca tinha visto da era Abel pra cá o Palmeiras jogar daquela forma. E também alguns comentaram que acharam muito estranho a torcida mandar o Abel tomar no cu, que não tinha gratidão. Aí eu conversando com um deles, eu falei bem assim: pô, beleza, ganhou 10 títulos. Quando foram esses títulos? Por ser corintiano e o outro era flamenguista, não sabia dizer, né? Falei, então, foi de 2023 para trás. De 2023 para cá, meio de 2023 para cá, como foi o Palmeiras? Como você tem visto o Palmeiras? E um deles ainda comentou que é o corintiano, falou: cara, eu achei inacreditável porque com 11 vocês não conseguiram jogar e com 10 você estava jogando. E o nosso time, Corinthians, no caso, o time dele, ele chama de horrível. Ele fala que o time dele é muito ruim. Fala que tá dando agonia dele de ver o time dele com 10 e não conseguir jogar. Nós com 11, né? O time deles com 11, nós com 10 eles não conseguiram jogar. O Palmeiras veio atacar mais com 10 em quando tava com o Aníbal, tinha sofrido um ataque antes, quase levou o gol e não tava conseguindo jogar. O que me vem à cabeça, isso que me faz pensar isso aí, é que o Abel, ele não tem um time bem treinado, ele não tá conseguindo tirar o que ele tirava daqueles times que ele chegou, já estava montado, a obrigação dele foi fazer o time jogar, foi naquela época de 2022, que foi um trabalho excelente, maravilhoso. Teve ali um dedo do Luxemburgo, teve, mas não creio, como muitos falam, que o time era do Luxemburgo. Teve também um pedaço ali do Andrei Cebola, teve. O Andrei Cebola fez muito pelo aquele time. E acho que o Andrei, os 2 melhores jogos nessa etapa toda foram na mão do Cebola. Um que eu me lembro bem foi na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, que atropelou o Atlético Paranaense, que vinha bem naquela época no Brasileirão e o atropelou. Palmeiras, entre aspas, vinha de crise, né? E hoje o Abel, com a chegada do Abel, Abel subiu esse sarrafo, esse patamar do Palmeiras na questão de jogar. Ele próprio, hoje mesmo, não consegue fazer o Palmeiras jogar na altura desse sarrafo. Ele aumentou o sarrafo e diminuiu a competitividade do Palmeiras em relação a esse sarrafo que ele mesmo aumentou. Então, muitos estão falando fora Abel, sobre ciclo se encerra, como eu comecei no começo do vídeo aí falando, ou você sai como herói ou fica o tempo suficiente para se tornar um vilão. E acho que é o que tá acontecendo com o Abel e é o que vai acontecer. A entrevista dele, a coletiva, o ridículo. Me pareceu que na mente dele estava tudo correto. O que ele estava jogando, vamos dizer assim, para a torcida. Aquilo ali foi propriamente para a torcida brigar entre si. Que ele mesmo e a Leila separou as torcidas, né? Tem os Enzo, tem os torcedores de verdade, tem os Nutella e tem aqueles raiz mais agressivos que vive de passado, vamos dizer assim, que eles falam. Mas a fala mais forte deles é o torcedor de verdade. Ele jogou, ganhamos títulos, estamos reconstruindo. E as pessoas, praticamente, que ele quis dizer, não tem gratidão, que é tudo pro imediato. Eu já nem sei mais o que falar sobre o Abel. Eu vi a entrevista, não gostei, depois vem a entrevista do Barros, que eu vi pouco. Pelo pouco que o Barros falou, vai continuar toda a mesma coisa. Pra ele ir pro
O Abel Ferreira tá tudo mil maravilhas, que nós estamos disputando o brasileiro na ponta, somos o primeiro geral na Libertadores, mas olha o nosso grupo. Tinha mais que obrigação. Obrigação essa que até o Flamengo no grupo dele tinha e não fez. Eu acho que nada vai mudar no Palmeiras. Se depender do Abel, nada vai mudar. Aí, voltando aos meus amigos corintianos, o flamenguista, teve um flamenguista que ainda falou, cara, eu nunca vi. Tá, o Palmeiras é freguês do Flamengo, o Palmeiras é freguês do Botafogo, mas jogar daquela forma com que jogou os dois jogos. Jogou 4 jogos com o Corinthians esse ano, contando final do Paulista e agora essas duas mata-mata da Copa do Brasil. Não fez nenhum gol, cara. Não fez um gol. Incrível que pareça, não fez um gol. E acha que tá tudo certo. O futebol, estamos disputando o brasileiro, fizemos a melhor campanha no geral da Libertadores. Mas vai em algum lugar? Se tem convicção, se tem a esperança que o Palmeiras vai para algum lugar? Com esse futebolzinho apresentado? Eu creio que não. Creio que não vai dar nada esse ano se continuar assim. Na minha opinião, a Abel era ter rescindido ontem. Se ele tivesse culhão, se ele fosse um Filipão da vida, tivesse saco, fosse homem, ele tinha pedido demissão ontem. Falou, eu falei que quando o problema fosse eu, mas ele tem aquela aval daquela. Você viu a cena ridícula daquele torcedor? Do Emi Martínez. Torcedor também faz manifestação, olha lá, de carinho pro Abel. Ó. Ali no final do jogo, aquilo pra mim foi patético. Ali mostrou o verdadeiro torcedor do Abel Ferreira, que vai contra tudo da Sociedade Esportiva Palmeiras. No comentário do corintiano, um colega meu que falou, eu achei errado ter mandado o Abel ir tomar naquele lugar e tal, não tem gratidão. Eu falei pra ele assim, meu amigo, quando eles ganharam os 10 títulos, quando o Palmeiras ia jogar contra o Corinthians, você pensava que puta merda, vamos apanhar de novo. Ele me falou na tala. E hoje, tu pensa o quê? Aí ele nem me respondeu, falou, eu continuei e falei assim, tá, você ganhou. Agora, o que você acha do time do Palmeiras? Tá apresentando bom futebol? Ele, não, que eu vi ontem, que ele não é o Palmeiras, não. E desde quando isso tá vindo? Ele, no Paulista, vocês foram mal. E ano passado, se eu me engano, vocês foram até bem. Você viu o jogo contra o Boca Juniors? Dava pra ganhar? Não foi o pior Boca Juniors da história? Foi. Então, já vem de tempos isso aí. Vamos ficar igual o São Paulo vivendo de passado? Ou ele não teria que ter melhorado entre esses 3 anos? Vamos fechar nos 3 anos. Ou pode ser, se 2 já tá de bom tamanho. Ele não consegue fazer o time que ele mesmo montou, 500 milhões jogar. O que você acha? Ele não soube nem me responder. Só falou, de certa forma você está certo. Gratidão temos pelo Abel, temos. Mas ele vai melhorar? Pela entrevista de coletiva dele ontem, não me pareceu que ele vai fazer algo a respeito. Então, é hora de trocar. Simples assim. Outra, tava falando sobre Aníbal Moreno. Pô, fez uma puta de uma cagada. Aquilo não se faz. Eu não achei interessante o que ele fez. Não, que cabe a um jogador profissional fazer aquilo. Eu não sei o que é que deu na cabeça dele o jogador dos gambá lá do Corinthians. Deve ter entrado na mente dele. Mas esse é um reflexo desse time montado pelo Abel. Ele pode vir melhorar? Criar casca, se tornar o time de 22? Pode, já tá demorando. Pô, o time do Abel tomava de 2, 3, tava lá calmo. Já sabendo que ia empatar e virar o jogo. Hoje os caras se desesperam com 1-0. Não, eles já começam o jogo desesperado, porque eles não sabem o que fazer dentro de campo. Não é bem treinado. E outra, o senhor Abel, ele tem umas convicções Quando foi que o Evangelista apresentou bom futebol? Quando foi que o Evangelista apresentou bom futebol? E toda vez que um cara vai bem, ele saca o cara do time. Eu não duvido nada ele tirar o Vitor Roque no próximo jogo contra o Ceará, que acho que contra o Ceará no Brasileiro, e colocar o Flaco Lopes. Porque o Vitor Roque tá vindo muito bem em todos os jogos, nos últimos jogos. É bem capaz ele tirar. Aí, voltando ao caso do Aníbal, tem gente pedindo a saída do Aníbal. É rescisão de contrato, que isso não pode fazer, no mínimo, pra mim. Porque o Aníbal é muito bom de bola, ele é raçudo, ele não faz corpo mole dentro de campo. Ele errou, aplicou a multa, porque não pode passar ileso também. Senão vai dar aval para todos os outros fazerem isso aí. E quando pediram para ter um time de raça, um time brigão, não era pra ser isso, o Aníbal. Você deu uma moscada muito grande. Mete a multa nele, conversa com o garoto, bota na cabeça dele que ele tem que ser mais cabeça, trabalha isso demais agora, mandar embora, igual outros torcedores mais extremistas estão pedindo.
Eu não acho legal. E a renovação com o Abel? Vocês acham que deveria renovar? Acha que é hora de o ciclo acabar? Espera até o final do ano? Eu queria que esse disse hoje, mas que já tivesse um outro treinador já engatilhado com o que aparentemente o Abel não vai pedir demissão porque ganhar o que ele ganha, a baba que ele ganha pra fazer, pra mostrar esse futebolzinho que ele tá mostrando no Palmeiras, mano, ele não vai largar o osso nunca. Ele simplesmente me desmanda dentro do Palmeiras. E ainda ganha uma baba pra isso. Você tá doido? Outro assunto que eu queria falar com vocês é o nosso goleirinho, o Everton. O Everton. Mano, eu não vou botar apelido, chamar de bracinho daquele, bracinho daquilo outro, porque é muito feio. Mas, mano, o que ele fez no primeiro gol, no segundo dava pra pegar, mas, vamos dar um desconto ali. Mas no primeiro gol, que cena foi aquela? Que deu reflexo do time montado pelo Abel. O Aníbal mostrou o reflexo do time que é sem cabeça. Mostrou o reflexo do time que é sem comprometimento com o Everton. É sem condições, cara. Eu não tenho palavras pra falar mais sobre o Everton. Hoje eu iria atrás do Pedro Morisco. Mano, na hora, quanto que vale? Ô, paga. Chega lá, bota o garoto pra treinar, já bota pra jogar. Não, Everton, deu, obrigado. Faz um status, sei lá, umas luvas, bota o nome do Everton, bota lá no cartaz na parede, assim, mete um bagulho pra ele lá dentro do Palmeiras, porque ele fez muito pelo Palmeiras. O Everton foi monstro no Palmeiras. Ele tem sua história no Palmeiras, como o Abel tem. Assim como muitos outros teve. O Dudu teve e saiu escorraçado do Palmeiras. O Rony, mesmo por ser ruim, hoje assistindo o Atlético Mineiro, hoje eu vejo o quanto o Rony é ruim. Eu achava ele ruim no Palmeiras. Hoje eu sei o quanto ele era ruim e nem imaginava. Tem sua história no Palmeiras. E isso nada vai mudar. Porém, ciclo se encerra. Pra mim, Everton já era, Marcos Rocha já era, Abel já era. Mas a questão do Abel é mais delicada porque já tem que ter um técnico à altura, já engatilhado pela baba que ele ganha, pelo dinheiro que ele ganha, você acha. Lá fora, estrangeiro acha. Bom, meu desabafo foi esse, o meu cabeça fria depois do jogo, pós-jogo, foi esse. Quero que vocês deixem a opinião de vocês, se o Abel deve continuar, como vocês estão lidando com essa derrota, como foi o dia de vocês com essa derrota do Palmeiras para o Corinthians. Para mim foi um vexame. Deixe nos comentários, pinga, fala, desabafa aí nos comentários. E é nóis, valeu, tamo junto e até a próxima.